Boa tarde, pessoal. Meu nome é Hugo Mendes. Eu sou professor de língua portuguesa e mestrando em linguística. Então, pessoal, vim aqui gravar esse vídeo para mostrar para vocês uma nova proposta de... Uma nova não, né? Uma proposta diferente do ensino de tipos de sujeito. Da onde veio a vontade para eu gravar esse vídeo aqui para vocês? Veio do seguinte problema. Há uns dias atrás eu estava pensando em como eu iria preparar minha aula para os meus alunos sobre os tipos de sujeito. Fiz uma pesquisa na internet. E fazendo essa pesquisa na internet, eu percebi que a maioria dos conteúdos existentes são todos direcionados ao estudo do sujeito em frases soltas. Como assim? Aquele famoso exercício que muita gente já conhece, e o aluno que estiver assistindo isso daqui provavelmente viu na escola, aquela frase solta, onde você identifica o sujeito, depois você vai aprendendo a identificar predicado, e nisso você vai montando toda uma análise sintática em cima disso. Porém, a frase está lá solta, onde você aprende sujeito oculto, indeterminado, tal. Isso é bom? É. É bom você aprender e essa é a maneira mais fácil. Só que para por ali, na maioria das vezes. E, pela vertente da linguística textual, que é por onde eu vou construir esse vídeo, baseado nisso, nós podemos ver que os tipos de sujeito vão bem além de uma simples análise metalinguística em frases soltas. Eles vão para a questão de você aprender a escrever melhor, a interpretar melhor. Que, ao meu ver, essa é a verdadeira função de se aprender língua portuguesa na escola, né? Então vamos lá, pessoal, para entender mais claramente o que eu quero dizer. Aqui está o título do slide do nosso vídeo, que é o seguinte: o estudo contextualizado dos tipos de sujeito, linguística textual, que é a vertente pela qual a gente vai analisar. É o seguinte, pessoal, antes da gente começar, vamos só repassar isso daqui. Tipos de sujeito, o que a gente encontra em qualquer livro de gramática, né? E muitos até já sabem. Nós temos o sujeito simples, que é aquele composto de um único núcleo, sendo esse núcleo muitas vezes um substantivo ou até mesmo um pronome, que é aquele que você vê aquela frasezinha lá pronta, você bate o olho e já vê o sujeito da frase. Bem facinho. O composto, bem parecido com o simples, é aquele que vem com dois núcleos. Geralmente você vê aquela famosa frase: o menino e a menina, o homem e a mulher, fazem, compram, executam qualquer função dentro da oração. Você enxerga dois núcleos. Isso é sujeito composto. O oculto ou desinencial é aquele que você consegue perceber qual é o pronome ou algo que está faltando por meio da terminação do verbo, da conjugação, da desinência do verbo. Fácil também. O indeterminado é o seguinte: muita gente confunde ele com oculto. Eu vejo muito isso nos alunos. Na hora que você explica, que eles vão fazer o exercício, eles confundem. E ele é bem parecido mesmo. Quando você vê nesses vídeos que dão dicas de como facilitar o entendimento dos tipos de sujeito, você vê que eles dizem o seguinte, que o indeterminado é o oculto que você consegue pôr o eles antes, logo é indeterminado. Tá, isso ajuda? Ajuda. Só que quando a gente coloca dentro do texto, a gente vê que não é bem por aí, não é só isso. E também dentro do indeterminado nós temos o que se faz por meio do índice de indeterminação, aquele C que vai depois do verbo, como em precisa-se de empregados. Aquele C que vem depois dá um índice de indeterminação, se precisa-se, logo temos um sujeito indeterminado. Nós também vamos ver por que e como a gente usa isso dentro do texto, daqui a pouquinho. E o inexistente, que também tem um porquê de ser usado, é aquele que se baseia nesses três casos principais: fenômeno da natureza, um verbo expresso por fenômeno da natureza, tipo choveu, ventou. O de tempo transcorrido, que indica um tempo que já se passou. E o de haver com sentido de existir. Isso é geralmente no que a gente fica preso no estudo do sujeito. A gente entende isso e depois aplica isso nas frases soltas. Porém, quando a gente coloca dentro do texto, a gente vai perceber que algumas coisas não fazem esse sentido tão simples desse jeito. Que depois que a gente aprende, a gente vê que é até mais simples ainda, né?
e ver como isso pode nos ajudar, como são ferramentas, né? Aqui vem justamente o que eu quero tratar com esse vídeo, que são os pontos para o estudo dos sujeitos. Como assim? Para que eles servem, como eles são usados. Olha os 3 pontos principais. Nós temos como referenciação, que é aquele ponto onde você coloca um sujeito simples no início do seu texto ou em determinada parte, e depois você vem fazendo a referenciação a respeito dele por meio de pronomes, né? Você vem tratando para você não ter, por meio de sinônimos, que você não tem que ficar vindo repetindo sempre a mesma coisa. Você começou o texto lá com o menino, vai ficar o menino fez isso, o menino foi naquele lugar, entregaram isso para o menino. É ruim, o texto fica pobre, fica mostrando que você tem um vocabulário pobre. Até dá para entender o texto, mas não fica legal. Questão de semântica. Tem vezes que você usa determinado tipo de sujeito que dá um sentido totalmente do texto. Um entendimento, esse é o sentido de semântica. Um entendimento totalmente diferente. Às vezes nem é o que você queria passar, mas para quem lê, ele entende de uma maneira diferente, tirando até às vezes aquela questão diferencial que ia ter seu texto. Logo, você também precisa entender quando usar um e quando usar o outro. E a questão estilística, que é aquela que melhora a aparência do seu texto. Que às vezes você tira ou coloca um determinado tipo de sujeito, põe um oculto indeterminado, por questão de ficar melhor o seu texto, para a leitura ficar mais leve, mais fluida, certo? Esse é o intuito, os 3 pontos principais que eu vou tratar. Eu não vou ficar retomando eles, falar, eu usei esse aqui, usei aquele, esse outro determinado aqui, dentro do texto, porque não vai ficar legal. Eu vou mostrando para vocês e a gente vai aprendendo isso junto. Eu vou exemplificando. E aqui está o nosso texto. Nesse texto eu deixei algumas partes em vermelho, que são as partes que eu quero tratar. Talvez você depois lendo esse texto, você até enxergue coisas que eu não disse dentro dele, que você mesmo consiga fazer análise. Você pode deixar isso nos comentários depois. Outra coisa, esse texto foi criado por mim porque fica mais fácil eu manipular a parte que eu quero que apareça dentro do texto. Mas isso não impede que você faça isso em textos já escritos, porque quando você pega o texto de um autor consagrado ou de alguém que tem a propriedade para escrever, provavelmente ele fez baseado em vários pontos pensados dentro desse texto, como referenciação, semântica, estilística, classes gramaticais. Então você pode fazer diversas análises dentro de um texto bem escrito, certo? Então vamos lá, primeiro vamos fazer uma leitura total do texto, depois eu retomo as partes que eu quero explicar. Toda história tem um início. O problema é que quase ninguém se interessa como elas começam. Como milhares de outras, essa história começa em decorrência de uma série de fatos, porém aquele que conta só expõe os fatos que acha mais interessante. Eu conheci Álvaro em meu primeiro dia de aula, ou melhor dizendo, discuti com ele no meu primeiro dia de aula, pois nossa amizade não começou de maneira simples como a maioria começa. Vou conversar com ele. Opa, desculpa pessoal, que aqui, deu um probleminha. Ok, como a maioria começa. Eu estava sentado em meu lugar, quando ao olhar para trás, avistei um menino com cara de poucos amigos e roupa bem simples. Ele não levantava seus olhos, só olhava para baixo como se estivesse pensando seriamente em algo. A aula começou com a professora nos cobrando o dever de casa e nos ameaçando sobre as consequências de não se fazer as lições. Faltou um S ali, né, pessoal? Precisa-se ter mais comprometimento para ser alguém na vida, gritou ela bem alto. Depois, ela pediu que abríssemos nossos livros na página 38 e copiássemos todos os exercícios. Eu achei estranho o fato dela não apresentar o menino para a sala. Mas, o azinho ali também, a aula continuou e me concentrei aos meus afazeres. A hora do intervalo chegou. Como eu estava faminto, eu fui o primeiro a sair da sala. Chegando no pátio, sentei-me em uma das mesas e comecei a comer meu lanche. Quando terminei, comecei a prestar atenção nas coisas que aconteciam ao meu redor. Foi aí que vi o menino sentado sozinho em uma das mesas, em um canto próximo ao banheiro. Então pensei comigo: vou conversar com ele. Deve ser ruim ser novo em uma escola. Dizem que devemos ser legais com as pessoas. Chegando perto dele, perguntei seu nome. Porém, a resposta não era bem a que eu esperava. Porque há sempre gente que gosta de se meter na vida dos outros. Fiquei assustado com a resposta. Aí o texto continua. Você imagina depois o que aconteceu, que eles ficaram amigos, a amizade durou pela vida toda. Porque o intuito aqui não é fazer nenhuma análise da narrativa,
também não é mostrar para vocês uma história que eu escrevi, mas sim mostrar como a gente usa os tipos de sujeito na construção e entendimento de um texto. Vamos voltar lá, pessoal, lá no começo. O primeiro ponto que nós temos aqui, que eu destaquei em vermelho, é o seguinte: toda história tem um início. Aqui, nessa oração, o que nós podemos perceber? O nosso sujeito é toda história. O que eu quero apontar aqui? É que quando você vê o estudo dos sujeitos, principalmente nesses vídeos, que tendem a facilitar o entendimento, eles dizem que você pode substituir todo o sujeito por um pronome. Claro, isso ajuda você quando você está com dúvida de achar o sujeito na frase. Porém, dentro de um texto isso não faz sentido, às vezes. Vamos lá, por quê? Toda história tem um início. Eu não posso colocar ela tem um início. Por quê? Porque quando eu penso na questão de sentido e tenho que fazer uma referência a algo que já passou, ela quem? A história está começando agora, eu não posso retomar, me referenciar a algo que já passou, porque nada se passou até então. Então o sujeito tem que ser simples, bem claro e bem exposto, porque eu vou começar. Então tem sempre que se atentar a esse ponto. Ao começar um texto sobre o que você vai falar, o sujeito geralmente é simples ou composto, no caso, né, quando é mais de um, mas sempre bem exemplificado, bem claro. Aí a gente continua. O problema é que quase ninguém se interessa em como elas começam. Aí sim, eu tenho um sujeito simples de novo, mas por meio de um pronome. O pronome elas, que faz referência a toda história. Entendeu? Aí a gente tem um processo de referenciação. Para que eu vou ficar escrevendo toda a história de novo? O elas retoma tudo isso. Usei um sujeito simples aqui. A gente continua. Como milhares de outras, essa história começa em decorrência de uma série de fatos. Por que eu não coloquei como milhares de outras, ela começa em decorrência de uma série de fatos? Por quê, pessoal? Eu estou falando de história, mas agora eu volto de novo a colocar um novo conteúdo em particular, que é a história que a gente vai ver. Não é mais toda, e sim uma história em particular. Essa que a gente vai estar inserido agora, dentro dessa, para a gente entender o que vai vir a seguir. Vocês entenderam? Por isso eu uso esta história. Estou afunilando, exemplificando melhor. Por isso eu uso esse sujeito de novo e retomo história. E uso esse pronome esta para exemplificar melhor. Aí começa em decorrência. Lá embaixo a gente tem um aquele. Tá vendo aqui, ó? Aquele. Eu poderia usar isso também como um sujeito, poderia exemplificar. Ele poderia. Estaria fazendo referência ao quê? A uma pessoa, a um demonstrativo como se fosse alguém fora desse texto. Aquele que conta só expõe o fato que acha mais interessante, se referindo a uma pessoa, não em particular, porém fora dessa nossa história. Por isso eu não exemplifiquei, mas quero mostrar para vocês que ele também serviria como um sujeito simples aqui, por meio de pronome na nossa frase, na nossa oração. Continua aqui. Eu conheci Álvaro em meu primeiro dia de aula. Aí eu coloco aqui, eu conheci Álvaro em meu primeiro dia de aula. Logo, por meio desse pronome, no começo da nossa oração, você já vai entender toda uma questão de tipo de narrador dentro desse texto. O eu. Logo daqui você vai entender que o narrador está em primeira pessoa, que é uma pessoa que está contando um fato em que ele participou. Então aqui não ficaria legal eu colocar conheci Álvaro, como a gente fala quando a gente conta uma história. Não ficaria tão legal. Daria para entender? Sim, mas por uma questão de estilo, até mesmo de semântica, eu deixo o eu bem explícito aqui para demonstrar que o nosso narrador é em primeira pessoa. É geralmente onde a maioria das pessoas pecam na hora de você começar a perguntar. O narrador está em primeira ou terceira? Que às vezes tem aquela mudança dentro do texto que causa uma confusão. Mas por esse tipo de técnica, você identifica que não tem como você errar. Você vê que o eu indica um narrador em primeira pessoa, certo? Aí eu continuo. Conheci Álvaro no meu primeiro dia de aula, melhor dizendo, discuti com ele. Logo, no discutir com ele, não vou retomar o eu, certo? Não precisa eu retomar o eu. Continuo, porque você sabe que recai sobre o narrador em primeira pessoa. Discutir, dá para você identificar, com ele. Logo, ele retoma quem? Retoma Álvaro. Eu não vou escrever Álvaro de novo. O texto fica meio pesado de se ler. Fica meio repetitivo, chato. O ele retoma de novo, por meio de um sujeito simples aqui, retoma Álvaro.
Uma questão de referenciação. A gente continua aqui no primeiro dia de aula, pois nossa amizade não começou de maneira simples, como a maioria começa. Aqui começa até um outro parágrafo, que a gente já vai mudar agora de situação, né? Que a gente vai começar a colocar cada pessoa dentro de cada situação, começar a desenvolver a nossa narrativa, que já começou, né? Mas agora a gente vai começar a dar um movimento para ela. Estava sentado em meu lugar, quando ao olhar para trás, logo não precisa eu colocar o eu de novo. A gente já sabe que o narrador está em primeira pessoa, simplesmente por meio desse oculto, a gente entende que é o eu. Ah, e outra coisa, pessoal. Essa história de sujeito oculto, que na frase a gente coloca como desinencial ou oculto, dentro do texto ele serve numa questão de referência, de estilística, como eu havia dito. Mas não existe um sujeito oculto dentro de um texto, porque ele sempre vai se relacionar a algo que já passou. Você sempre vai identificar o seu sujeito. Então, a ideia de sujeito oculto, quando colocado dentro de uma análise textual, ele meio que cai por terra, tá? Existe o sujeito oculto, sim, mas ele não está tão oculto porque ele faz referência a algo que já se passou. Isso é óbvio. A gente continua aqui. Sentado em meu lugar, ao olhar para trás, avistei mais uma vez o eu, implícito aqui, não precisa colocar, porque eu quero também, vocês vão entender também porque às vezes eu coloco o eu e às vezes não. Além dessa retomada, tem uma questão de estilo também. Avistei um menino com cara de poucos amigos e roupa bem simples. Ele não levantava seus olhos, só olhava para baixo como se estivesse pensando seriamente em algo. Mais uma vez, o ele recai sobre menino, que logo o menino a gente sabe que vai ser o Álvaro. Lá em cima eu fiz toda uma explicação do Álvaro, né? Porém, eu ainda não sei o nome do menino contando a história. Até esse momento, eu só olhei para trás e tinha visto ele. Então, eu não vou usar o nome Álvaro, eu não sabia ainda o nome dele. Então, trato como um menino e o ele faz referência a menino, certo? A gente continua. A aula começou com a professora cobrando o dever de casa e nos ameaçando sobre as consequências de não se fazer a lição. Eu deveria ter marcado a aula começou aqui como sujeito. É um sujeito simples. Por que eu deveria ter marcado? Que está começando toda uma ideia de novo, onde a aula é o nosso sujeito, eu quero dar ênfase a ela. Não posso colocar ela começou, não tem sentido nenhum. Teria que ser a aula, porque eu começo um novo assunto. Por isso até a questão do parágrafo. E com a professora nos cobrando. Muita gente que lê isso aqui, se eu pedisse para fazer uma análise rápida, a pessoa ia colocar a professora como sujeito. A professora não é o sujeito daqui, é a aula. A aula é a nossa ideia principal, em torno da qual, né, tudo vai se construir. A professora é a agente aqui, mas não, o nosso sujeito é a aula, certo? E não posso usar nenhum pronome, porque ela está sendo introduzida agora. Talvez, se eu visse falar depois sobre aula no nosso texto, eu poderia tratar como ela, né? Se não causasse confusão com professora, certo? Beleza, a gente continua. Aqui embaixo, ó, um caso de sujeito indeterminado. Precisa-se ter mais comprometimento para ser alguém na vida, gritou ela bem alto. Ela quem? A professora, né? Aos 2 pontos indicando que ela foi falar alguma coisa para a sala. E o precisa-se, gente, num sujeito aqui indeterminado, a gente tem a sensação de que indeterminado porque ele é um fato que não precisa não recai em cima de uma pessoa especificamente, um grupo de pessoas, uma pessoa que a gente quer colocar ali especificamente, é sobre uma coisa geral, um conhecimento comum a todos, porém que é um fato, uma coisa sabida. Mas não queremos nos remeter a um grupo em específico. Então, fica entendido o quê? Que para você ser alguém na vida, você precisa ter comprometimento. Isso é que eu quero colocar aqui. Quem disse não interessa. É um fato que se sabe. Conhecido por todos, e quem disse não nos interessa. Mas sim saber que precisa ter comprometimento. Então a gente usa o indeterminado aqui. Você vê uma questão de semântica. Você não quer colocar quem disse, mas sim a ideia em cima do fato. Certo? Por isso o indeterminado aqui. Por meio do precisa-se. A gente continua. Depois ela pediu que nós abríssemos os nossos livros na página 38 e copiássemos. O ela faz referência à professora. Não precisa eu colocar depois a professora pediu, não. Eu já sei que por meio do ela, não causa dúvida nenhuma, que está se referindo à professora. Beleza? A gente continua. Que abríssemos nossos livros
e abríssemos e copiássemos. Logo, a gente tem o oculto aqui, abríssemos, que seria nós, aqui eu marquei ele aqui, e para copiássemos também, por uma questão de fluidez do texto, não coloquei, porque é bem entendível que ele faz referência, o oculto aqui também faz referência a nós, que eu estava dentro da sala de aula, logo com outros colegas, e era para nós fazermos, ela como professora, a gente sabe que configurando essa situação, a gente tem uma professora, vários alunos, então que esses vários alunos abrissem os seus cadernos e copiassem a lição. Depois a gente continua aqui. Eu achei estranho o fato dela não apresentar o menino para a sala. Por que eu usei o eu aqui e não coloquei achei estranho? O eu vem justamente aqui para trazer a situação da reflexão de pensar para mim. É como se a gente foi tudo para o meio da sala, com abríssemos e copiássemos todo mundo junto. Agora eu volto, né, para o particular do eu. Eu agora no meio de todo mundo, eu. Por isso eu coloquei numa questão aqui, né, uma questão bem semântica, o eu. Estou pensando agora comigo. Por que ela não apresentou o fato dela, né? De ela, o fato dela não apresentar. Quem? Dela quem? A professora, retomando mais uma vez, não apresentar o menino para a sala. Poderia usar apresentar ele? Sim, mas ficaria meio estranho. Eu quero especificar que no meio de todo mundo é o menino que ela não apresentou para a sala. Para ficar mais fácil na hora de ler. A gente volta aqui, mas a aula continuou e me concentrei aos meus afazeres. Como eu tenho esse eu bem implícito aqui, eu posso continuar e fazer com o pronome oblíquo aqui, ó. Fica legal. E a aula continuou e eu me concentrei, eu, no caso, me concentrei aos meus afazeres. Faz a retomada, de novo, desse narrador em primeira pessoa, colocando quem se concentrou. De novo aqui, a hora do intervalo chegou. De novo eu tenho a hora do intervalo. Outro sujeito simples, colocado por meio de substantivos e artigos, né? E temos a preposição aqui também. Eu deixo ela bem clara, não posso usar ela, senão vai causar confusão. Ela chegou, né? Ela quem? Eu fechei a meia dela em cima, a gente está construindo essa cronologia e a hora do intervalo chegou. Outro momento, a aula acabou, deu aquela interrompida, acabou não, deu a interrompida, um break, um intervalo aí, e chegou essa hora aí, que é a hora que os alunos saem para fora, os alunos saem para poder comerem os seus lanches. Por isso eu coloco de novo um sujeito simples, bem simplificado aqui. Aí eu venho aqui continuo como eu estava faminto. De novo aqui, eu coloco o eu, normal, sem problema. Fui o primeiro a sair da sala. Mais uma vez, para dar fluidez, rápido, não é um ponto em que eu quero dar uma importância maior, simplesmente para dar conexão e continuidade para o nosso texto. Então fui o primeiro a sair da sala, você entende. Aqui a gente tem de novo, chegando no pátio, sentei-me em uma das mesas e comecei a comer meu lanche. Você poderia entender isso aqui, na questão de voz passiva, como uma questão reflexiva aqui, né? Do sentei-me. Você pode colocar isso aqui também. Em questão de estilística aqui, se eu colocasse chegando no pátio eu me sentei, né? Poderia também, mas é uma questão de ficar melhor, uma sonoridade melhor na hora da nossa leitura. No pátio sentei-me em uma das mesas. Ficou legal. A gente tem uma ideia aqui de uma voz meio reflexiva. A questão da voz, das vozes verbais, da voz reflexiva, que também recai na questão de sujeito aqui, né? Que no caso eu. Aí a gente continua, comecei a comer meu lanche. Outro pronome aqui que refere-se ao lanche, que é o meu lanche, certo? Aí a gente continua. Quando terminei, quando quem terminou, eu, que de novo, a história está só se referindo sobre a mim por enquanto. Você vai vendo que é só fato sobre mim. Eu e oculto aí vai continuando. De novo, a gente tem aqui, comecei a prestar atenção nas coisas, tudo tá de novo, aquela ideia bem particular, bem o narrador sozinho ali. Aí a gente tem a quebra, foi aí que vi o menino, ó o menino aqui, foi aí que eu vi o menino não é o sujeito desse período aqui, o menino é o objeto aqui, né, que eu vi o quê? Mas eu não usei o eu porque eu não quero dar ênfase a quem está fazendo. Apesar de ser o sujeito, eu quero dar ênfase ao menino que estava sentado sozinho, próximo a um canto, uma mesa próxima ao banheiro, certo? Aí vem, então pensei comigo. Olha o comigo aqui, dá uma ideia de quem? Quem que você vê aqui? É do menino? Não. Comigo é justamente eu, o narrador em primeira pessoa, certo?
Aí a gente continua. Vou conversar com ele. Quem? Eu vou conversar com ele. Não coloquei o eu de novo, não há necessidade. A gente desgasta o uso desse eu, colocando ele demais. Você perde o impacto de quando você quer escrever e mostrar que o eu retoma aquela ideia mais particular. Você desgasta o uso disso, então você não põe. Você deixa pelo sujeito oculto, que não é tão oculto assim, que você sabe quem é. Vou conversar com ele. Quero dar o ênfase de novo ao menino, vou tirando aquela particularidade que estava sozinho lá na mesa, comendo, não o menino sozinho, eu digo o narrador estava sozinho na mesa, comendo seu lanche, agora ele está, né, saindo daquela particularidade e observando no que estava ao seu redor, que é o menino. Então, não coloquei o eu lá, para não trazer essa ideia de particular, e dar ênfase sobre o menino. Aí continuo. Como deve ser ruim ser novo em uma escola, certo? Dizem que devemos ser legais com as pessoas. De novo, um sujeito indeterminado aqui, ó. Quem dizem? Não sei. É uma coisa que é comum. Todo mundo diz que é legal ser legal, que é bom ser legal com as pessoas. Você entendeu? É um senso quase que uma questão de bom senso comum. De bom senso comum, fica legal essa frase? É, uma questão de bom senso que se tornou comum. Que mostra um estereótipo de a pessoa ser legal quando ela fala com as pessoas, né? Quando ela vai lá, que é um dever da pessoa ser legal com seus companheiros, com as pessoas com quem a gente coexiste. Por isso eles dizem, você está vendo? Aqui é uma questão semântica do que você deve, quando você usa isso daí, da impressão toda da carga semântica que tem por trás disso, do dizem, de eu não colocar eles dizem. Poderia colocar? Poderia. Fica um sujeito simples? Fica. Tira a questão de determinação. O eles vai estar fazendo referência a algo que não foi dito dentro do texto. Vocês entenderam? Não posso colocar eles dizem que devem. Eles quem? A partir do momento que eu colocar o eles aqui na frente, eu vou ter que ter dito dessas pessoas dentro do texto. Eu não disse, eu quero fazer uma referência fora. Na questão da referenciação, a gente chama de referência endofórica, que é o que está fora do texto. Não é o que a gente vai tratar agora, não, tá? É só para vocês saberem que existe. E eu quero fazer uma referência fora. Não disse nada sobre o texto, então eu uso isso como uma estratégia para tornar que isso é um conhecimento sabido por todos de que nós devemos ser legais com as pessoas. Aí a gente continua. Chegando perto dele, o menino aqui de novo, dele, no caso a gente entende, perguntei seu nome. Porém, a resposta não era bem o que eu esperava. De novo o eu aqui, ó. Você viu? Eu não desgastei o uso dele, tá bem particular. Não era o que eu esperava, em particular. E a gente continua aqui embaixo. Porque há sempre gente que gosta de se meter na vida dos outros. Olha o inexistente aqui, gente. Olha o inexistente. Que a gente tem uma questão aqui de que existem pessoas, certo? Em meio a todas as pessoas que tem no mundo, existem pessoas que são chatas, que gostam de se meter na vida dos outros. Talvez por uma amargura desse menino, que a gente não sabe, só na continuação da leitura, se ele tem motivo para ser assim ou se ele simplesmente é um menino amargo, nós entenderíamos o porquê que ele pensa desse jeito. Mas o A desse sujeito inexistente é mais uma vez entendendo o quê? Que sim, existem pessoas, não sei quem são, não sei de onde vem, nem o número exato delas, nada. É um sujeito inexistente, porém, eu sei que existem pessoas que tem esse tipo de hábito de se meter na vida dos outros, certo? Aqui eu usei um sujeito inexistente, vocês entenderam o porquê do uso? Quando a gente estuda sobre ele, fica tão vago. Dentro do texto, ele, pelo menos na minha concepção, ele fez bastante sentido. Aí a gente continua, né? Fiquei assustado com a resposta e aqui continuaria. Como eu disse, você voltando a ler os slides, teve uma ou duas coisinhas que eu acabei deixando passar aí de ortografia, talvez por não ter feito uma leitura mais aprofundada. Mas você, fazendo a sua leitura depois, você pode achar uns pontos. Olha, ele não marcou aqui, não marcou ali que eu deveria ter marcado. Mas eu procurei mostrar os principais que encadeia a ideia do texto. Você também pode dar um final, caso você pode pegar esse texto e usar como atividade para dar um final. Para os meus alunos que vão assistir esse texto depois como complemento do conteúdo exposto em sala, é bem parecido com o que eu propus para vocês, certo? Eu acho que não vai ser novidade para vocês conseguir enxergar os pontos que eu falei. E fica como um material de apoio, tá, pessoal? Agora de começo, foi um dos primeiros vídeos que eu postei. Pretendo tornar isso uma prática recorrente, né? Até por questão dos meus alunos, que eu acredito que isso ajudará no conteúdo que eu exponho em sala. E espero que tenha ajudado para quando vocês procurarem
não ter a mesma impressão que eu tive, de que só existem aquelas coisas que são ditas nos livros de sujeitos soltos por aí. E pretendo, como mais uma vez, tentando não ser repetitivo. Pretendo vir com outros pontos, tanto de classes gramaticais, como de conceitos semânticos, de referenciação, de vários tipos da nossa gramática, colocados dentro de uma concepção da linguística textual. Pretendo voltar sim. Não vou propor datas fixas para isso, porque isso aqui agora tem um intuito no começo mais de suporte para os meus alunos e também de sanar umas dúvidas e dificuldades que eu encontrei nas minhas pesquisas, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se possível, ponham coisas no comentário. Se gostaram, não gostaram, eu aceito sugestões, tá bom? Fico agradecido por quem assistiu. Um obrigado e até mais.